Minhas cordiais saudações a todos os presentes. Agradeço muito a doutora Gilda essa oportunidade aqui de coordenar e digo que tem um motivo, né? Não sei se todos sabem, mas eu sou presidente de uma comissão que foi criada pelo Procurador-Geral da República para a implantação da ouvidoria do Ministério Público Federal. E essa comissão ela já entregou o produto do seu trabalho, que é um anteprojeto da criação da ouvidoria, também uma portaria para uma criação administrativa assim, imediata desse órgão. E nós, no bojo das discussões para a formulação do anteprojeto, a gente se deparou com essa questão, né? A lei do acesso à informação havia sido já editada, e aí alguns integrantes colocaram a atribuição, né, de providenciar, de decidir sobre esse acesso à informação à ouvidoria. Mas a maioria dos integrantes entendeu que, em alguns momentos, o trabalho da ouvidoria, a missão da ouvidoria, ela realmente é de providenciar o acesso à informação, mas não cobre todo o campo, né, desse acesso à informação. Nós colocamos essa questão ao Procurador-Geral da República e ele concordou que realmente não era apropriado submeter isso dentro das atribuições da ouvidoria e que nós deveríamos, como instituição Ministério Público, promover debates, tentar entender melhor a lei e definir essa dinâmica, né, de aplicação da lei pelo Ministério Público Federal. Então, a minha presença aqui, assim, tem um interesse como cidadã, mas também esse interesse grande pelo fato de estar envolvida com a implantação da ouvidoria e em que medida essa lei, então, vai impactar, vai exigir procedimentos mesmo por parte da ouvidoria. A respeito, a gente conversou um pouco com Dr. Romão, e hoje eu quero ouvir muito, né, as suas palavras, o que dentro, né, do Executivo já se avançou na compreensão dessa lei. Então, sem mais delongas, porque eu já falei demais, vou passar a palavra ao Dr. Cláudio Schecker, que terá uns 25 minutos para sua exposição, e a seguir teremos as perguntas aqui do auditório. Cumprimento os integrantes da mesa, doutora Gilda Carvalho, agradeço o convite. Esse tema, liberdade de expressão e informação, é um assunto muito interessante e muito polêmico. Recentemente eu defendi tese de doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e aprofundei um pouco os estudos em relação ao tema liberdade de expressão. E é interessante que nesse momento que eu realizei essa pesquisa, eu tinha, a princípio, uma impressão de que a liberdade de expressão no Brasil era muito ampla, era protegida de forma muito intensa, e de que, na verdade, haveria necessidade de tutelarmos mais intensamente os direitos da personalidade, a imagem, a honra, a privacidade, a intimidade. Porque, geralmente, os problemas mais sensíveis no tocante ao tema liberdade de expressão e liberdade de informação, esses problemas abrangem um conflito entre dois princípios fundamentais, liberdade de expressão de um lado e direitos da personalidade de outro. Ao momento que eu fui realizando as pesquisas, eu pude perceber, pelo menos pela nossa jurisprudência, que a liberdade de expressão no Brasil era pouco protegida e que, na verdade, essa impressão inicial de que os direitos da personalidade eram pouco protegidos, essa impressão inicial ela se inverteu.
eu passei a entender, depois da análise de várias decisões, principalmente dos tribunais dos juízes de primeiro grau e tribunais estaduais, de que a liberdade de expressão realmente no Brasil carecia e ainda carece de ser tutelada de forma efetiva. E percebi também que, diante desse conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade, a maioria dos julgados não tutelava a liberdade de expressão de forma efetiva porque não conhecia liberdade de expressão. Então, geralmente, os casos levados aos juízes e ao Ministério Público, eles podem ser resumidos da seguinte forma: alguém entende que tem o seu direito de personalidade violado, intimidade, honra, imagem, privacidade, entra com uma ação buscando uma reparação civil, e o juiz, então, na hora que vai analisar esse caso concreto, ele tem a tese levada a ele pela parte autora, e aí, então, ele faz essa análise entre esse conflito existente entre liberdade de expressão e direitos da personalidade, e, por não conhecer muito bem o que é liberdade de expressão, por que a liberdade de expressão é um direito fundamental, ele tende a dar seguimento à pretensão autoral e julgar favorável ao autor, violando assim a liberdade de expressão. Um exemplo clássico que aconteceu no Brasil recentemente, e quando eu falo que essa é uma impressão das decisões dos tribunais estaduais e da Justiça de primeiro grau, isso não se confirma no Supremo. O Supremo realmente tem dado uma proteção efetiva à liberdade de expressão. E um exemplo recente que aconteceu, muito interessante, foi com a questão da Marcha da Maconha. Não é? A Marcha da Maconha é um exemplo que ilustra muito bem essa falta de tutela da liberdade de expressão no Brasil. A Marcha da Maconha é um movimento feito por alguns simpatizantes da droga, que resolveram fazer passeatas com o objetivo de descriminalizar o uso da maconha. Esse era o objetivo. O objetivo não era incentivar o uso da droga, era apenas trazer à baila a discussão a respeito da descriminalização do uso da maconha. Esse movimento conhecido como Marcha da Maconha, ele foi proibido por 90% ou mais das decisões de primeiro grau, tanto pelo Judiciário quanto pelo Ministério Público, o que mostra que a liberdade de expressão realmente ela não está sendo tutelada de forma efetiva no Brasil. E aí esse caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, considerou legítima a manifestação desse movimento conhecido como Marcha da Maconha. E agora a publicação dessa lei de acesso à informação, ela é uma lei muito importante, ainda mais neste momento que o país vive. Agora, eu acho que antes de ser considerada uma conquista, eu acho que ela se apresenta muito mais como um desafio, porque a gente vai ter que mudar uma questão cultural e uma questão estrutural do Estado. O Estado hoje realmente não tem estrutura para aplicar a lei de acesso à informação pública. E essa modificação, penso eu, não é uma modificação tão simples. Ela vai ter que ser acompanhada tanto da questão política, da vontade política de fazer valer a lei de acesso à informação pública, quanto da questão estrutural do Estado, porque essa lei realmente ela vai modificar um pouco a estrutura do Estado brasileiro. Agora, em razão de eu fazer esse estudo amplo de liberdade de expressão, antes de eu entrar, de comentar algumas situações da Lei de Acesso à Informação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a liberdade de expressão. Como eu já disse, a liberdade de expressão, os problemas mais importantes geralmente surgem quando acontece esse conflito, né? Geralmente a posteriori, ou seja, depois de a liberdade de expressão ser manifestada. Entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. No Brasil, esse conflito a posteriori entre liberdade de expressão e direitos da personalidade tem sido resolvido, em regra, com o princípio da ponderação de interesses, onde o juiz pondera os dois princípios em conflito, liberdade de expressão e direitos da personalidade, e aí, então, com base nessa ponderação de princípios, ou ele considera a liberdade de expressão como uma manifestação lícita, ou considera essa liberdade de expressão como uma manifestação ilícita, gerando, por consequência, uma responsabilidade civil.
Agora, eu acho importante a gente entender por que a liberdade de expressão, eu vejo pouca discussão em torno disso no Brasil. Por que a liberdade de expressão, ela primeiro, o que se entende por liberdade de expressão? Né? A gente está falando da lei de acesso à informação e eu estou trazendo à pauta o assunto liberdade de expressão. O que se entende por liberdade de expressão? Na maioria dos tribunais, e aí eu posso destacar o Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal Constitucional da Espanha, a Corte Europeia de Direitos Humanos, a maioria dos tribunais, tanto brasileiro quanto internacional, eles entendem que a liberdade de expressão ela pode ser entendida como um gênero, né? E aí a gente teria liberdade de expressão em sentido lato, em sentido amplo. E abrange duas espécies, liberdade de expressão em sentido estrito e liberdade de informação. A liberdade de expressão em sentido estrito diz respeito a pensamentos, ideias, opiniões, e a liberdade de informação faz referência a fatos. Daí se falar que é a liberdade de informação que está condicionada à verdade. A liberdade de expressão em sentido estrito, que faz menção a pensamentos, ideias, opiniões, essa não está condicionada à verdade. O que está condicionado à verdade, e no meu ponto de vista é uma verdade subjetiva, é a liberdade de informação. Agora, num caso concreto, muitas vezes o assunto ele vem misturado, né? O jornalista, por exemplo, para divulgar uma opinião, ou alguém para se manifestar através de uma opinião, ele faz referência a fatos e manifesta a opinião. E aí, no caso concreto, às vezes fica difícil de estipular o que é liberdade de expressão, o que é liberdade de informação. Ou seja, aquela opinião ali, ela faz referência somente a uma opinião pessoal ou faz referência também a fatos? Quando há essa mistura entre informação e expressão, a doutrina ela tem considerado que vale aqui o critério da preponderância. Se preponderar fatos naquela divulgação, a gente está diante da informação e, portanto, condicionados à verdade. Se preponderar opinião ou uma manifestação de pensamento ou de expressão qualquer, a gente está relacionado à liberdade de expressão e não estamos condicionados à verdade. Agora, uma questão interessante, porque eu afirmei no início que me parece que muitas pessoas não conhecem a liberdade de expressão. É por que a liberdade de expressão é considerada um direito fundamental. E aqui a gente tem uma discussão super importante para entrarmos na discussão dessa lei de liberdade de acesso à informação. A liberdade de expressão é um direito fundamental. A gente pode resumir as várias controvérsias existentes em relação a esse assunto em duas correntes de pensamento. Uma primeira entende que a liberdade de expressão é um meio para atingir um fim. Ela é importante porque ela é instrumental para alcançar algum fim importante. Ela não é um fim em si mesma. Outros entendem que a liberdade é um fim e deve ser tutelada por si só. Não há necessidade de alcançar nenhum fim importante. Entre esses doutrinadores que consideram que a liberdade de expressão é um meio, aí existem várias outras correntes de pensamento. Uns entendem que a liberdade de expressão, por exemplo, ela é importante como um meio para a descoberta da verdade. Ou seja, é através da ampla discussão, troca de informações e opiniões e pensamentos e palavras, etc., que a gente vai alcançar a verdade. A verdade ela só vai ser extraída a partir de um ambiente em que a gente garanta essa liberdade de informação e expressão. A outra corrente entende que, também nessa linha de considerar a liberdade de expressão como um instrumento, ela entende que a liberdade de expressão ela é um meio para garantir a estabilidade governamental. E aí há uma pesquisa no sentido de que se você fez parte daquelas decisões a respeito de projetos, de leis, etc., você tem uma tendência a concordar muito mais com a decisão final. É como se fosse num processo. O réu é processado, a ele é garantido a ampla defesa e o contraditório. Muitas vezes a decisão final é contra esse réu, ele é condenado, mas ele tende a concordar muito mais com essa decisão porque ele teve a possibilidade de discutir, de trazer à baila os seus argumentos. E uma outra corrente também importante é que entende que a liberdade de expressão é um meio para garantir a democracia. Sem liberdade de expressão e informação, não há democracia. E realmente isso é verdade. Se a gente considerar uma democracia efetiva em que os eleitores precisam de informação para escolher os seus candidatos e o próprio governo precisa de ampla informação para tomar as melhores decisões, a gente realmente não consegue vislumbrar uma democracia
efetiva, que não seja uma democracia de fachada, sem uma ampla liberdade de expressão e informação. E a corrente que entende que a liberdade de expressão é um fim, ela deve ser tutelada por si mesma, entende que a liberdade de expressão ela é importante para garantir a autossatisfação pessoal. O indivíduo só vai se realizar como ser humano se for garantido a ele uma liberdade de expressão, uma garantia de manifestar os seus sentimentos, as suas ideias, os seus pensamentos e etc. Todas essas correntes elas são importantes porque elas nos mostram a importância da liberdade de expressão, e quando a liberdade de expressão estiver em conflito com os direitos da personalidade, que se apresentam nos casos mais sensíveis, nós vamos ter argumentos para podermos tutelar a liberdade de expressão. Porque diante desses vários argumentos, e todos esses argumentos são importantes, e nenhum deles se apresenta como exclusivo ou excludente, a ponto de, no Brasil, podermos defender que a liberdade de expressão no Brasil, ela é um direito fundamental por múltiplos fundamentos. Todos esses fundamentos eles são importantes. E neste cenário, onde a liberdade de expressão não é tutelada de forma muito efetiva, esses argumentos eles vão fazer com que a liberdade de expressão seja realmente defendida e protegida quando em conflito com os direitos da personalidade nesses casos mais sensíveis. Agora, eu entendo que a liberdade de expressão, apesar de ser considerado um direito fundamental por todos esses fundamentos, eu considero que o fundamento democrático autoriza ou até nos impõe a tutelar a liberdade de expressão de forma heterogênea. Não é? Nós devemos... O que é tutelar a liberdade de expressão de forma heterogênea? E aqui eu estou falando de liberdade de expressão em sentido amplo, que abrange também a liberdade de informação. É você considerar que a liberdade de expressão ela tem que ser diferenciada quando relacionada com assuntos de interesse privado e quando relacionada com assuntos de interesse público. E quando relacionada com assuntos de interesse público, em razão dessa importância democrática, dessa importância para a efetivação da democracia, eu acho que a liberdade de expressão ela deve ser tutelada de forma muito intensa. Inclusive, quando existir um conflito com algum dos direitos da personalidade, eu acho que a solução realmente se encontra na ponderação de princípios, mas essa ponderação deve ser iniciada com o prato da balança da ponderação de princípios, colocando mais peso, a princípio, a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, muitas vezes, vai realmente entrar em conflito com os direitos da personalidade, muitas vezes a gente vai ter assuntos polêmicos, mas que o interesse público autoriza, a princípio, a ponderar em favor da liberdade de expressão. Bom, a partir dessas noções introdutórias, eu entro, então, na Lei de Acesso à Informação.